nosso podcast Papo com Elas. Aqui comigo, doutora Lilian Carvalho, doutora Thaís Trevisan. Olá. E hoje temos uma super convidada especial, queridíssima minha, doutora Andréia Barbeiro, funcional integrativa nutricionista. Prazer, hoje, gente, meninas. Prazer, seja muito bem-vinda, Déia. Bem-vinda. Obrigada. Gente, hoje vamos falar sobre comilanças da Páscoa, detox, o que fazer antes, o que fazer depois. Uau. Doutora Andréia vai dar super dicas pra gente de shotzinhos, né, Déia? De comidinhas. Alimentos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Canetinha na mão. Bora anotar tudo aí. Déia, quero começar. Déia, porque ela já é íntima, Já é minha. íntima. Já é íntima, já atende todos os pacientes da clínica de nutrição funcional integrativa, passa tudo pela Déia, né? Então, doutora Andréia, por favor. Nutricionista funcional integrativa. E, Déia, você fala bastante sempre dos anti-inflamatórios, né? Sim. Mas, pensando na Páscoa, que a gente está nessa época agora, chocolate, não tem como fugir do chocolate. Não. Né? Não. Inflama. Muito. Droga. Muito. Deixa Não tem como falar que não, né? Os alimentos anti-inflamatórios, eles acabam prejudicando bastante. Então, assim, o que a gente considera alimento anti-inflamatório? São chocolates, açúcares em geral, né? Refrigerante, embutidos, os doces, todos assim. Então, esses alimentos, eles acabam fazendo uma cascata no nosso corpo de reações químicas. E essas reações químicas acabam inflamando o corpo. E o nosso corpo fica em desequilíbrio. Então, isso acaba prejudicando várias funções. Então, assim, não tem como fugir desses alimentos inflamatórios, mas a gente consegue reduzir o consumo deles, né? Ter um equilíbrio. Isso é o principal que a gente precisa ter. E quando a gente pensa em inflamação, os pacientes, a gente vê que os pacientes pensam assim, eu estou inflamado, então é igual uma unha encravada que está inflamado. E não é. É uma cascata, né? Me corrija se eu estiver errada, mas é uma cascata inflamatória de níveis ali bioquímicos, né? Liberados na corrente sanguínea. Então, interleucinas, né? Interleucina IL6, IL8, enfim. Coisas que dão sinalizações para o nosso organismo de que estão vindo alimentos que não são legais, sim. né? É um estresse oxidativo, né? É uma coisa que acontece no corpo inteiro. Então, não é só por conta da alimentação. Você vai ter problema de intestino, você vai ter falta de disposição, tudo isso você vai ter dor de cabeça. Então, são várias coisas que essa inflamação vai causar. Então, é muito importante a gente perceber os sinais e sintomas de cada tipo de inflamação. E quais são os alimentos que ajudam a desinflamar? Como que funciona? Basicamente, a gente tem alguns alimentos que são mais anti-inflamatórios. Então, a gente usa bastante a cúrcuma, os alimentos com vitamina C, gengibre. Tem os famosos shotzinhos, que a Mari sabe que eu prescrevo bastante. Então, que a gente coloca cúrcuma, açafrão, própolis. Gengibre. E isso todo mundo pode usar, não é específico, mundo pode usar. não tem, né? Não, isso todo mundo pode usar. Tem E algumas vinagre outras de maçã? coisas. Também ajuda, também. A gente pode usar ele no lugar do limão para fazer o shot, então tem várias alternativas. Mas o mais importante de tudo é você ter uma alimentação saudável. Tem uns alimentos que são mais fortes para a parte anti-inflamatória, que a gente usa numa fase inicial para um detox, então seria alcachofra. Tem alguns alimentos que a gente usa para isso. Mas assim, folhas verdes escuras, tentar uma alimentação com menos proteína animal inicialmente, tirar tudo que seja de industrializado. Então, aquele descasque mais e desembale menos, sabe? Para você conseguir ter uma alimentação mais saudável anti-inflamatória. Se a gente pensar no chocolate, ao leite, por exemplo, a gente vai ter o leite. O leite, que é super inflamatório. Super inflamatório, né? O açúcar, super também inflamatório. super inflamatório. O cacau saiu de bom na história, né? O cacau é o único antioxidante, né? 70% é indicado? Ele não é indicado, assim, mas ele é muito melhor do que você comprar o tradicional. Se você conseguir um chocolate 70% sem açúcar... Perfeito. Seria o melhor dos mundos, Aí não assim. tem graça, né, gente? Porque daí parece que tá mastigando uma dipirona. Não, é paladar. Não é paladar. Eu gosto. Não, é paladar. A gente vai acostumando. E, assim, Tem que amadurecer esse paladar. Esse paladar tá infantil. Não, mas eu vou aprender com a doutora Andréia. Eu tô aqui aprendendo. Não, e o chocolate sempre tem assim, a gente tem as papilas gustativas que matam essa vontade do doce. Então, assim, eu sempre recomendo para os pacientes, assim, pega um pedacinho, deixa na língua, deixa derreter. Uma que a dica gente legal. tem costume de ir comendo sem perceber, né? Então, assim, não mata a vontade do doce. Então, a gente supra essa vontade pela língua. Então, deixa esse chocolate derreter, aprecia o que você está comendo, Boa. porque aí você não vai comer a barra inteira, você vai comer 2, 3 legal. quadradinhos e vai ficar
ok, assim, já vai estar saciada. O açúcar faz um processo celular de glicação, né? Que isso é bem importante a gente frisar os pacientes. Principalmente para vocês da estética. Principalmente, né? Gasta uma fortuna com um bioestimulador de colágeno. Vai lá e estraga tudo. Que vai querer produzir uma proteína que é o colágeno e aí sai dali da clínica e se entope no chocolate porque tá feliz que fez o procedimento. E aí glica tudo, né? A glicação né? A gente na prática sabe o que a glicação gera de negativo nesse paciente. Sim. Mas trazendo isso para a estética. Mas a glicação, de uma forma aí da via nutricional, ela acaba também influenciando, né? Coisas, nas proteínas. De ser inflamatória, outros tipos de proteínas também. Então, assim, da parte estética, acaba ligando com o colágeno e elastina, né? Sim, que vocês perdem a flexibilidade. E aí a pessoa não acaba invertendo o envelhecimento precoce. Mas ela causa também o estresse oxidativo, várias outras coisas que acabam prejudicando do corpo da pessoa como um todo. Gera e ela não oxigena direito, tem os AIDS também, que acaba sendo o resultado final da glicação. Então, tudo isso é muito prejudicial. Então, é ideal que a gente... Por isso que eu falei do consumo consciente do doce. É lógico que eu não vou nunca pedir para a pessoa excluir 100%, porque eu acho que não... que a gente também tem que ter um pouco de vida, né? Assim, não liberar o mundo do bem, né? Eu acho que nada que é proibido O proibido é mais gostoso. Então, se proibir, a pessoa vai querer comer mais. Então, eu prefiro orientar o quanto tem que consumir. E, assim, de preferência, sempre que for consumir o doce, consumir após as refeições, como uma sobremesa. Não no meio do dia. Tô à tarde, vou comer um chocolatinho. Porque daí você acaba comendo mais. Né? Você come mais e ali seu corpo está absorvendo só o açúcar. Quando é pós a refeição, você tem o pico de insulina. Quando é pós a refeição, você consome um carboidrato, proteína, uma gordura boa. Então, ele vai ser diluído nessa digestão e não vai ter um efeito tão grande na parte da insulina. Ótimo. Legal. Então, para essa parte da glicação também ajuda, porque ele não vai... A insulina consegue captar mais a quantidade de glicose, né? Então, não fica tanta glicose disponível para fazer essa glicação. Porque a glicação, para quem não sabe, né, o que é glicação, é quando a gente tem a união aí de uma proteína a basicamente uma molécula que sobra, né, de açúcar ali, de glicemia, de glicose, e acaba inativando essa proteína, né? Então, essa proteína deixou de ser funcional. E a gente não quer perder um colágeno. O que a gente busca o colágeno e a elastina são proteínas. São proteínas. A gente corre nessa busca estética pelo colágeno, pelo bem aí da sustentação facial. E aí acaba glicando tudo. Internamente a pessoa não se cuida. Não. E às vezes... E a glicose, ela nunca, assim, o que sobrou da glicose, que ela não se ligou a algum receptor, ela vai sempre se ligar a algum tipo de proteína. Então, assim, a gente fala, a glicose, ela não anda sozinha, né? Ou ela se ligou no receptor, ou ela se ligou a uma proteína, que vai ser ou colágeno, ou elastina, ou qualquer outro tipo de proteína. Então, por isso que a gente sempre tem que ter esse controle do consumo, não só de açúcar, mas de carboidrato em geral, né? Porque o carboidrato é convertido em açúcar. Então, por isso que a gente sempre controla essa... Eu nunca prescrevo no consultório numa refeição só carboidrato. É sempre carboidrato com uma gordura boa, carboidrato com uma proteína. Justamente para segurar essa absorção. E fibras, né? E fibras, sim. Eu acho que... Essa questão da glicação, ainda voltando, né, nessa glicação... o paciente, às vezes, não tem sintomas, né? Assim, só, claro, quando ele chega num nível ali de diabetes e tudo mais, para ele chegar. Que aí tem uma resistência à insulina, né? Mas a gente consegue pegar em exames, em parceria ali com a Deia, que atende, né? A Andréia atende pra gente lá na clínica e tal. A gente consegue pegar, né, doutora Andréia, vários pacientes antes do trem descarrilhar, né? Pega uma leptina... Pega uma insulina ali, que já deu um limifroide um pouquinho mais alto, que não é... Às vezes o valor de referência está dentro do valor, né? Dentro do padrão. Mas a gente não trabalha na tradicional, na alopatia, trabalha na integrativa. Então, a gente fala, putz, uma insulina que já está ali mais de 15, 20, tem pacientes que já estão bombando de insulina. Nossa. Vamos tentar reduzir, porque essa glicação já está acontecendo, esse processo de aumento de glicose já está acontecendo. E para a estética é muito ruim, porque ele já está fazendo essa glicação. Né? Não, e vocês percebem, né? Que acompanham o paciente, a diferença, né? Pô, tô fazendo um tratamento e não tá tendo durabilidade, né? De procedimentos, a gente vê que, você sabe a qualidade do produto, sabe? E a pessoa não tem resultado. Mas quando eles dispõem 20, 30, às vezes até um pouquinho mais, 45 dias, a mudar o hábito alimentar... Sim.
E reduzir, tá, né? O que a Andrea falou, às vezes a gente não vai zerar tudo isso, mas reduzir é nítido, né? É visível que o paciente tem uma melhora na qualidade da pele absurda. De oxigenação da pele, tudo, né? Poros, melhora tudo, né? Não, e essa parte de exame que você comentou, a gente sempre discute isso, né, dos pacientes, porque às vezes o exame está dentro do valor de referência, só que você tem que avaliar vários resultados. Então, às vezes, para a idade dele, aquele valor de referência não é o recomendado que ele tem que estar. Então, isso que é a importância desse trabalho homem, integrativo, mulher, né? Que a gente sempre discute dos pacientes para ver isso. Então... nós tivemos aqui, recente também, o doutor Adriano e o doutor André, né, Galvão, gastro, e estava falando um pouquinho disso também, dos valores de referência não serem a base do paciente, no caso dele, bariátrico, né? Porque é individual. É individual, a gente leva em consideração a idade. Tem novos estudos, que é o caso da vitamina D, que lá eles falam 30, né? Hoje os estudos mostram que é acima de 60 que tem que estar. Então, assim, tem várias coisas. Tá respirando, tem que estar acima de 60, né? Mas ainda a gente tem muita dificuldade, né? Não, eu que estou nessa linha, a Andrea vem trabalha abaixo, E tem muita dificuldade em aceitação, tanto do lado do paciente quanto dos profissionais colegas, né? De dizer, não, tua vitamina tá 20, você tá ótimo. Tá ótimo, Mas às vezes o paciente tá prostrado, você vê que não vai, ele tá com sintoma clínico e acha que a nutrição não vai influenciar em nada, que a vitamina D tá ótima e a pele não vai responder com nada disso. E aí, às vezes, até ele já tá num ciclo depressivo, né? Com um problema ali, que era uma vitamina. Aí a alimentação envolve nesse problema depressivo, ele, para recompensar essa bad dele, aí ele cai na comida, aí ele vem para estética, aí vem buscar estética. Para se sentir bem ali. Não resolve também. Exatamente, porque aí entra num ciclo. Vira um ciclo, exatamente. E assim, tem alguma coisa que a gente possa, tirando, claro, que você já comentou ali das fibras e tudo mais, né, o chocolate 70, que não é tão gostoso assim, mas, ok, chegou a Páscoa. Consumi após a refeição, come sobremesa. E aí, jaquei. Comi todos os chocolates que tinha possível. Comi um ovo inteiro. Domingão de Páscoa, segunda-feira, bateu arrependimento. Como que fazer? O que fazer? Bom, tentar fazer uma alimentação mais natural possível. Assim, eu acho que eu não sou a favor do extremismo, assim, exagerei, no dia seguinte eu vou viver de água, não vou comer nada, porque eu acho que isso acaba sendo um efeito cascata que é pior. Você vai fazer isso 1, 2 dias, depois no terceiro dia você vai estar comendo a casa inteira. Né? As paredes, né? Então, assim, volta para sua rotina normal, bebe bastante líquido, aumenta a ingestão de líquido, porque é o principal que a gente consegue para desinflamar. Ótimo. Acho que seria a minha primeira dica, aumenta a ingestão de líquido. Tenta bastante frutas, legumes, verduras, uma alimentação mais saudável. Se possível, diminuir um pouco a proteína animal nos 2 primeiros dias, por ser um alimento... Ela é ótima, uma ótima fonte de proteína, sou super a favor, mas assim, ela é inflamatória também, então nesse pós-jacada, que a gente está um pouquinho mais inflamado, seria uma boa opção. Acho que é isso, os líquidos, tentar o shot, atividade física, voltar para a sua alimentação normal, conta pra gente, qual a receita? Tem vários tipos de shot, né? O tradicional é o limão espremido, um pouquinho de água, própolis, a cúrcuma, que tem a curcumina, né, que é anti-inflamatória. Eu sempre adiciono um pouco da pimenta, porque ela tem a piperina, que aumenta a absorção da cúrcuma. Ah, que legal. O componente da cúrcuma. E o gengibre. Esse é o clássico. E glutamina, mas aí depende muito de cada um. Você tem problema no intestino, depende da abordagem do que eu estou tratando do paciente. Isso uma vez ao dia? Eu uso uma vez ao dia, em jejum de preferência. Toma num gole só. Toma num gole só. Não é, sem respirar. Respira. Senão você não toma, é igual isso. Eu gosto, né? Eu tomo de boa. Não gosta de própolis, não é? Não, eu gosto. Do gosto do própolis? Foi você que falou pra mim que não conseguia muito com própolis? Não. Eu gosto, é que eu gosto muito de limão, então assim, pra mim tudo que é azedo é uma delícia. Adoro. Não consegui, tem gente que tem aversão ao própolis e o gosto toma conta, né, praticamente. Você bota o própolis ali no shot, ele toma conta. Própolis verde, de preferência, pelo menos é o que eu mais gosto, não sei não qual é que... própolis, tem que ser um específico, eu sempre oriento a comprar o orgânico e o verde. Ótimo. E de preferência o alcoólico, porque o alcoólico a absorção dele é maior. Né? E vai o quê? Umas 20 gotas? 15 a 20 gotas, Se for pós-Páscoa, 30. Virou um vinho inteiro.
O própolis. E de preferência em jejum, porque como a gente ficou à noite sem se alimentar, a gente vai absorver muito mais. Por isso que a gente comenta, às vezes, o café da manhã é a refeição mais importante. Então, você está absorvendo muito mais do que você está comendo. Então, toma o seu shotzinho, espera uns 5 minutos, aí depois você faz seu café da manhã. Que legal. Ou suco verde, assim, não consigo tomar o shot de jeito nenhum. Aí pode ser um suco verde, que as folhas verdes escuras também ajudam nessa parte de Andréia, e fruta? Fruta qualquer uma tá liberada? Ou tem aquela que é mais calórica? Não, isso tem, mas todas estão que não é legal liberadas. Pós-Páscoa? Não. Eu não sou a favor do suco. Ah, tá. Por causa do suco, a gente perde... a fruta não tem problema, porque a fruta tem fibra, então, diferente de uma ser mais calórica que outra, você não vai comer uma melancia inteira. Sim. Então, assim, eu acho que é quantidade, então pode variar. O importante é você diversificar. O problema do suco é que você perde toda a fibra, então acaba ficando só a frutose mesmo, que é o açúcar da fruta, e normalmente, vamos supor, quando você vai comer uma laranja, você come uma. Um suco de laranja vai umas 3, 4 laranjas. Então, além de não ter a fibra... você consome uma quantidade muito maior. Então, acaba sendo mais calórico e aquilo vai entrar direto na sua corrente sanguínea como um açúcar e vai dar o pico de insulina. Muito legal. Interessante mesmo, né? Agora, esse ponto de fruta. Já vi pacientes diabéticos que falam, não, a insulina lá na casa do chapéu, né? Eu não como nada, mas eu como, eu como fruta o dia inteiro. Não, mas aí é um caso à parte. Aí come banana, né? Aí é um caso à parte. Aí a gente tem que trabalhar com índice glicêmico, aí eles têm que ter uma tabela de qual é o índice glicêmico de cada fruta, que é o tempo que ela libera açúcar na corrente sanguínea. Mas aí é para casos específicos, né? De resistência à insulina, diabético. O nutricionista. A gente sempre, que assim, não é que ele não possa consumir, mas a gente sempre vai associar uma fibra. Porque ela acaba deixando esse índice glicêmico um pouco mais baixo. Tipo, eu amo uma fruta que é de alto índice glicêmico, não vou poder comer nunca mais? Pode. Mas põe um farelo de aveia, põe uma chia, põe uma linhaça, põe alguma coisa que vá segurar um pouco essa absorção. E sobre o intestino... Falando de tudo. Tudo começa no cérebro, né? Hoje é o nosso primeiro, né? Hoje a gente tem produção de serotonina muito maior no intestino do que no cérebro. Tratamento de depressão, primeira coisa que os médicos avaliam atualmente é o intestino. Né? Então, assim, é importante lembrar do intestino com carinho, porque tudo começa e tudo termina ali no intestino, né? Até a nossa parte da estética começa no intestino e termina ali no intestino. Então... É interessante essa parte integrativa da nutrição, trazer esse tratamento. A Andréia trabalha muito isso nos pacientes, né? Que a gente debate os pacientes. De, não, vamos fazer o detox. E aí os pacientes sempre falam, o que é detox? Né? O que é um detox? Eles acham que detox é só tomar um suco verde. Verdade, suco verde exatamente. Então, assim, não, gente, detox, porque às vezes você tem uma disfunção intestinal, uma desbiose, né? Vai ter uma flora ali totalmente desequilibrada. E aí eles pensam, então, que é só tomar um probiótico. E não é um trabalho árduo, né? Só que antes, assim, vamos supor, seu intestino tem 50 trilhões de lactobacilos. Você está pondo um probiótico que tem 3 milhões. Então, assim, você está jogando um negocinho numa gota no oceano, sabe? Então, não adianta. Primeiro, você tem que tratar toda aquela parte lá, com alimentação mesmo, prebióticos, com os legumes, com as frutas, para depois você pensar em entrar com os probióticos, com a medicação. É que ninguém quer mudar a alimentação, todo mundo quer um remédio para melhorar. Por que eu vou comer direito se eu posso tomar? Por que eu vou diminuir as coisas se eu posso tomar um omeprazol? Por que eu vou parar de comer minha feijoada? Uma vez a Andréia me mandou no Instagram, não, no WhatsApp, né? Um negócio de remédio, né? Um negocinho de remédio. Claro que eu não lembro todos os eu remédios. Tomo Rivotril para melhorar a minha ansiedade, aí piora não sei o quê, aí eu tomo omeprazol para melhorar, eu tomo não sei o quê para melhorar. Ou seja, só remédio. Só remédio. E a indústria farmacêutica adora. Adora. E tem muita parceria, né, da área médica. Esse que é o problema. Eles não gostam muito da parte da medicina integrativa, né? Porque tenta tirar cada vez mais o remédio e fazer as pessoas conseguirem pela alimentação, né? Que é uma medicina mais preventiva. E a ideia, comer de 3 em 3 horas. É real? É mito? É para todo mundo? Não é? Não é para todo mundo, não. Eu respeito muito o horário que a pessoa tem fome.
Eu acho que... Eu tenho fome toda hora. E aí? Não, mas... uma causa de ansiedade, né? A gente tem que mexer no seu intestino. Tem que avaliar tudo isso também, porque muitas vezes a ansiedade, a fome, essas coisas. Porque, assim, o que a gente estava comentando, o intestino é o principal. Eu sempre começo minha anamnese, primeira coisa assim que eu foco mais é intestino. Intestino, língua, para ver se se a pessoa tem a língua esbranquiçada, alguma coisa, já é o primeiro sintoma de que ela tem desbiose. Olha! O odor, né, do próprio corpo. Se então, você tem CC, se você não tem CC, né? A gente faz umas perguntas na integrativa, às vezes, para os pacientes, que é até constrangedora, né? Não, mas o do intestino, né? Você vai no banheiro todos os dias? E qual que é a consistência? A gente tem a escala de Bristol, né? Vamos olhando aqui, qual que é a consistência das suas fezes? Eu nem costumo olhar quando eu vou. Não, mas a maioria fala isso. Mas eu nunca olhei, eu vou reparar. Eles ficam vermelhos, vai ficando aquele rubor na cara do paciente. Quando vai casal, então, ainda que você pergunta. Não, aí... E às vezes eu tô com o paciente e tô com a Andréia, né? Aqui no computador. E tô com a doutora Andréia no WhatsApp também, né? E aí eu falo, Déia, tô com a fulana aqui na minha frente, pergunta isso. E eu, tá. Não, mas não é pra mim, é pra Andréia essas perguntas, que depois a Andréia vai conversar contigo, né? E o paciente vai ficando meio assim, né? Parte ginecológica, libido. E viu, ele veio pra uma estética. Exato. Né? Sim. Por que eu tenho que saber tudo isso? Não, que você vai passar com a Andréia. E aí a gente vai reorganizar tudo isso aí. Não, mas é muito legal esse negócio de você. Não, e você conseguir trabalhar com outros profissionais, porque cada um agrega em uma coisa. Muito, nossa. Então, às vezes tem uma coisa que eu não sei, eu pergunto pra Mari, eu trabalho também com gineco, com nutrólogo, com endócrino. Então, assim, a gente sempre, no consultório que eu atendo em Alphaville, a gente sempre termina as consultas e normalmente vamos fazer o estudo de caso, conversar do paciente, ver como que foi, qual vai ser a conduta dali pra frente. O que você acha que tem que fazer, o que você acha. Então, assim, é uma coisa muito legal. O paciente ganha muito com isso. Só tem a somar. Déia, deixa eu te fazer uma questão que na prática clínica a gente acaba usando bastante, né? As meninas com certeza fizemos no nosso petit comitê lá, foi falado bastante. Lili apresentou zinco. Zinco. Botox, né? Zinco dependente. E a Lili falou um pouquinho dessa parte no nosso petit. Fala um pouquinho pra gente aí, pras alimentos, meninas. Porque a gente sabe que a OMS teve uma divulgação que um terço da população tá deficiente em zinco, E aí o zinco ficou muito famoso na pandemia. Por conta da imunidade. Mas não, né? Ele sempre foi importante, ele sempre existiu. Mas é que durante a pandemia as pessoas focaram mais por conta dessa parte da imunidade. Principalmente porque quando a gente está com alguma doença, o nosso corpo acaba usando mais, né, o zinco como defesa e não sobra para as outras coisas que seria para a parte estética, né? Então, por isso que é importante a gente suplementar. Para o Botox precisa, né? Por conta da fixação, né? Então, assim, alimentos fonte de zinco, a gente tem. O principal dele é a ostra, só que não é uma coisa que a gente tenha sempre disponível, né? Seria ótimo, né? Mas o amendoim, amêndoas, castanhas, grão de bico, feijão, as próprias carnes, camarão, frango. Aí a gente não tem um problema com os fitatos? Com a produção? Então, mas normalmente vocês percebem a fitase junto, não percebem? Sim, quando manipula, sim. Que aí ela dá ela pega essa parte do fitato, né? Mas aí seria mais pelos grãos, né? Se você pegar das sementes, tem um pouquinho menos, assim, eu acho. E a absorção é de indivíduo para indivíduo, né? Sim. Tem gente que vai super absorver zinco, né? E tem gente que... Porque o importante de pôr a fitase junto é para ele não ser absorvido pelo intestino, né? E você conseguir deixar ele mais biodisponível. Qual o valor referência? Não valor referência, que esse nome é meio, né, contraditório, mas um valor ali margeando ideal de uma população, digamos, tá respirando, tem que ter zinco mínimo X. Tem? Não lembro de cabeça agora. 100? Sim. Acho que seria no mínimo, né? No mínimo, 100, né, de zinco. Falo porque o Anthony, 2 anos, estava com zinco em 119. E eu falei, gente, ele é o melhor aqui de casa. Tá arrasando, né? Mas o bicho come castanha, se deixar... Você já me mostrou ele com os pacotinhos. Ele come muita castanha, tem que até cortar um pouco, né? A castanha também é legal, né? Deve falar porque tem a contaminação. Sim. É importante, é interessante. Mas tem a contaminação por fungos, né? Então, e assim, sempre que for comprar, tentar ver a procedência de um lugar legal,
Comprar orgânica de preferência e ver onde você vai armazenar também. Então, comprar em pouca quantidade, porque às vezes a gente armazena bastante, então ela aumenta essa produção de fungo. Olha. Então, sempre comprar em pouca quantidade de um lugar que você saiba a procedência, não esses a granel que você pega em qualquer lugar, que você não sabe de onde que é. Você não está tratando a desbiose. Que ela acaba piorando na parte do intestino. Você está tentando ter uma alimentação saudável para melhorar seu intestino e acaba prejudicando também. A castanha aumenta muito, que eu vejo na prática, o selênio. Selênio. Sim. Aumenta, assim, bombasticamente, que tem que, às vezes, pedir para o paciente, né, reduzir. Parar um pouquinho. Parar um pouco. Come menos. E, às vezes, tem um selênio gritando. Da onde, né, surgiu esse selênio gritante? Aí você vai ver o paciente faz o consumo em alta dose de selênio, de castanha, né? Castanha. Eu adoro. Sou suspeita, né? Sou suspeita, adoro. Mas falam, né, que você não pode passar de uma porção, assim, de 3 ou 4 por dia. Sim, isso? acho que até... Não, é muito particular, assim. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer a distribuição do paciente, a gente distribui a quantidade de proteína, carboidrato e gordura. E aí vai ser de acordo com o que ele tem, a preferência alimentar dele. Lógico que a gente sempre tenta variar, mas se ele falar, eu amo castanha, eu quero comer, coloca na minha dieta 8 por dia, eu vou diminuir a gordura de outros alimentos para colocar a castanha. Só que sempre avaliando os exames para ver isso, se não tem nenhuma, não aumenta nada, se não aumenta muito selênio, isso a gente sempre vai avaliando, então... E ele é fonte de gordura, assim... Uma gordura boa, sim, né? sim. Tá. Ômega, né? Ômega. Ele é fonte, né? Ele tem Tem? ômega? Não, acho que não. Ômega não. O castanha. A castanha não. Castanha. Mas o ômega 3, em especial, acho que nasceu, deveria estar tomando, né? Sim, sim. Ômega 3. Porque é super difícil ter na alimentação, né? Porque assim, você tem que comer salmão ou peixes gordurosos todos os dias, que ninguém tem costume. Gema de ovo, mas é muito baixo o que tem. A quantidade é pouco, né? Então, assim, 99 de 100 pacientes eu prescrevo o ômega 3. Ai, que bom. Não prescrevo para esse 1%, porque às vezes a pessoa não quer tomar nada. Agora, o ômega, uma coisa interessante que eu estava até vendo junto com o paciente, esses dias até, eles têm às vezes o hábito de usar uma dosagem, de fazer o uso de quantidade por dia bem inferior ao que seria indicado. Às vezes o paciente compra um potão de ômega, que vem lá 300 cápsulas de ômega, e ele toma uma cápsula ao dia, né, numa refeição, e não se atenta no rótulo. Nem a proporção de EPA e DHA. Nem a proporção de EPA e DHA. E ele não se atenta também na quantidade que aquele fabricante exige para dar uma dose. Exato. Então, às vezes, não é lá, 5 cápsulas para atingir 1000 miligramas. Em geral, são 3 cápsulas, né, por dia. A média, né? A Essential, eu acho que está com menos um pouco. A Essential é menos, né? Mas, em geral, a grande maioria são 3 cápsulas. E aí, eu sempre oriento também, é importante na hora de você comprar seu ômega 3, ele tem que ser de embalagem escura. Porque você vê, tem algumas marcas que é embalagem transparente. Como ele é uma gordura, ele oxida. Então, você nunca comprou você já comprou azeite com embalagem transparente? Exato. Nenhuma gordura, ela pode ter o contato com a iluminação, porque ela oxida. Então, às vezes, tá tão barato aquele, vou comprar aquele que é transparente. Só que você tá tomando um ômega 3 oxidado. Então, ali você não tá tendo benefício nenhum do ômega 3. Então, sempre se atentar. Às vezes é um pouquinho mais caro, mas você vai ter o benefício do que você precisa. E cozinhar com azeite? Sim, temperatura baixa, sim. Tem gente que tem medo, né, do azeite. Eu sempre oriento, assim, tentar deixar o fogo no mínimo para não... vilão, né, depois de esquentar. Na verdade, não é que vira vilão, é que ele acaba virando uma gordura normal quando ele atinge um ponto de saturação dele. Então, ele acaba perdendo a propriedade dele, mas tem que ser um ponto... Eles consideram acima de 180, mas... Então, por isso que eu sempre falo, tenta no fogo baixo e cozinha como faz com azeite. Em vez do óleo. O que você daria de dicas mesmo? Assim, suplementos básicos. Nasceu, tem que, claro, passa por uma avaliação. Respirou, tá respirando, tá vivo, tome. Não, o principal é o ômega 3. Mas, assim, os outros seria mais particular, que eu teria que conversar com o paciente. Mas quase sempre eu prescrevo glutamina, creatina, que eu acho essencial para quase todas as pessoas. Doutora, vamos explicar o que é glutamina, porque eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente. O que ela faz, né? O que ela faz? Qual que é a ação dela no nosso corpo? A glutamina, ela é para recuperação muscular e para melhora da imunidade. E ela também tem uma ação na parte intestinal. Então, assim, ela ajuda para tudo. É essencial. Então, para atleta, para quem treina todos os dias, ajuda na parte de recuperação muscular. Para quem tem problema de imunidade, ela também ajuda nisso. Doutora, ela faz a mesma função que aquela tal creatina? Não.
Não. São componentes totalmente diferentes. Tá. A creatina é para quando a gente tem catabolismo, quando você está perdendo músculo. Ah, legal. Então, por isso que muita gente tem um preconceito com a creatina, mas a creatina a gente usa para atleta, para ganho de massa magra, usa para idoso, porque normalmente o idoso começa a ter sarcopenia e começa a perder musculatura. Então, ou para quem está alguma doença que também tem esse catabolismo, que a pessoa perca bastante músculo, então para preservar a musculatura. Ótimo. Então, é uma coisa que eu prescrevo normalmente para quase todas as pessoas. Mulher tinha antes um grande preconceito, né, da creatina, que incha. Na verdade, ela retém líquido na musculatura, não é que ela retém líquido extra. Ótimo. Então, melhor oxigênio. Como ela retém na musculatura, ela melhora a oxigenação do músculo, então ela vai fazer com que você hipertrofie mais. Ótimo. Então, é um suplemento. E você tem que usar de uso contínuo, não adianta tomar a creatina só no dia que você treinar. Ah, tá. É importante que você consuma creatina todos os dias. Então, 3 a 5 gramas, né? Glutamina, creatina. E aí o restante, Vitamina D. Vitamina D, mas assim, eu prefiro, às vezes, depende de como tá, né? Fazer injetável. Aí, normalmente, como eu trabalho com médico, a gente prescreve injetável. Mas se a pessoa, se não quer, eu passo em cápsula. Mas o injetável, o efeito é muito melhor, né? Zinco. O zinco, Mas aí, isso daí vai com a base dos exames, né? Antes tem que ter os exames para montar uma fórmula certinho. Porque se fala isso, todo mundo vai sair comprando zinco, vitamina D, vai ficar tomando sem ninguém falar nada. Né? Tem esse valor, né? Que não pode se pegar no valor de referência. Sim. Até porque, às vezes, a pessoa... Isso é bem comum, às vezes, a B12. A pessoa está com uma B12 em 300 e está prostada. Aí você sobe um pouquinho essa B12 do paciente, né? Joga ela lá nos seus 800, ela, nossa, a B12 é outro exame, que a gente vê que é o normal, não é o normal, né? A gente sempre tenta deixar um pouco acima jogar o paciente para cima, né? E ele fala, nossa, mas... Aí vai num colega, ele fala, nossa, sua B12 está muito alta, tem que baixar. Não. Que eu vi que vocês até estavam comentando com o outro, que o outro médico comentou sobre a B12, né? Sim, do bariátrico. Principalmente a margem do bariátrico. Não precisa nem ser bariátrica, porque a gente vê muita B12 baixa. B12 baixa. E aí cai cabelo, perde memória, unha fraca. Às vezes é só um ajuste, né? Complexo B em geral, né? Não quer dizer que a B12 alta é boa, porque a minha B12 é muito alta. Muito alta. Quanto? Eu não sei. Mas é acima do normal? Ele falou que estava muito alta, pediu até para parar de comer ovo. Nossa, então aí depende do médico. Ele falou, olha, eu queria que você diminuísse no ovo, porque de manhã eu como bastante. Porque a sua B12 está muito alta e intoxica os rins. Ele falou que a alta, né, de Mas B12... Mas está acima do normal? Está acima do normal. Tá acima do normal. Está mais de 1000. Está mais de 1000, mais de 1000. Aí ele falou, olha, tá bem alta. Nos exames até deu a setinha pra cima, assim, sabe? Indicando. Mas aí teria que ver os outros exames pra ver se não é alguma outra coisa que... Porque às vezes não é só tirar o ovo, Sim, Ou até falso positivo a subida, né? Que aí é dosar a metilcobalamina usada ali, né? Não a B12 total. Que ela dá muito... Dá bastante falso, né? Tirar, eu já peguei porque vegana, não é só tirar um alimento que... Exato. Sua B12 tá muito alta. Que a carne também tem, outras coisas, então. Faz todo sentido. É que como eu tinha falado pra ele que eu consumo muito ovo ao longo do dia, assim, ele falou, dá uma diminuída. Nossa, mas a gente vê pessoas que consomem 12, 15 por dia. Não sobe a B12 né? assim. Não sobe. Agora, ela é importante, sim, que esteja num nível ali, margeando 700, 800 pelo menos, num adulto, lógico. Sim. Né? Porque ela tem função até anticarcinogênica. Ela tem, verdade. Né, Andréia? Muitas funções positivas numa dosagem um pouquinho mais elevada. Por isso que eu falei, o valor de referência, a gente trabalha sempre um pouquinho acima da B12. Eu, né, sou suspeita em falar aqui da Andréia, porque eu gosto muito da conduta da Andréia. E a gente acaba discutindo muito essa parte de... O que você acha de... Né? Nossa, vai conversas de horas, né, no WhatsApp. Mas hoje a gente tem uma linha que quando você está sozinha, trabalhando, você fala, será que estou certa? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Porque parece que só eu estou falando isso para os pacientes. Até um caso que eu comentei com a Andréia de um cirurgião que pediu para um paciente retirar a suplementação e tirar o ômega. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. E aí eu fiquei assim, ideia, será, né? Eu falei para o paciente, não, nunca vi isso. É anti-inflamatório, ele vai passar por um processo cirúrgico, né? Como? Já fui lá.
isso aí, né? Você que tá na nutrição... Será que meu raciocínio tá certo? Aí ela, Mari, também nunca vi. Ao contrário, a gente tem que pôr o ômega pro paciente. E é uma linha que a Andrea traz da integrativa, que é uma nutrição que, assim, eu particularmente nunca tinha passado em um nutricionista que trabalhe dessa forma, que é totalmente diferente. É o que ela falou, você come quando você tem fome, a gente vai adequar os macro e micronutrientes, é importante essa suplementação. O importante é respeitar a individualidade de cada um, porque se eu for passar uma coisa para você que você não vai seguir, não adianta, você vai no consultório para quê, né? E como seria um prato perfeito? A gente tenta equilibrar bem de carboidrato, proteína e gorduras boas, né? Então, em relação à divisão, essas coisas, eu já não trabalho muito nessa coisa. Assim, eu passo peso para os pacientes, mas eu não falo para eles ficarem ser o louco da balança, né? Mas assim, pesa uma vez para você ter noção do quanto que é. 100 gramas de proteína, de carne. Então, e depois você já vai saber meio de olho, não precisa continuar pesando. Mas a gente tenta dividir, mais ou menos, metade de proteína, metade de carboidrato e o restante de legumes e verduras, né? Mas não tem um negócio muito certo, assim. Filho? Depende, né? depende do objetivo, porque assim, se a pessoa quer uma hipertrofia, ela vai fazer 7 refeições por dia, vai ter horário que vai ter refeição que ela vai comer só frango com brócolis, aí não vai ter o carboidrato. Então, não tem um prato perfeito, depende do momento, né? É bem individual, né? O protocolo de tratamento. Não tem como... Tem gente que se adapta melhor com o café da manhã, outros que já não conseguem tomar de jeito nenhum, né? Sim. Eu vejo essas dificuldades na nutrição, mas eu vejo muito aquela resistência que eu já comentei com a Andrea até dos pacientes. Ai, nutricionista, não vou, porque é tudo igual, vai me pôr comer. E de muito 3 castanhas, de 3 horas. 3 horas. E não, né? Não é. É uma adequação mesmo individual do plano nutricional. E é o que você falou lá no começo, né? Desembalar, descascar mais, desembalar menos. E isso é muito importante, porque tem muita nutrição trabalhando aí, com muita barrinha, muita coisa industrializada, que você vai ver os ingredientes cheio de aromatizantes, conservantes, adoçantes, tudo. Então, o saudável não tem nada a ver com o fit, né, às vezes. Não. A pessoa fit é de uma linha de embalados, muitas vezes. O low carb, você pega esses bolinhos low carb, a hora que você vai ver os ingredientes, normalmente é um veneno. É muito melhor você comer alguma coisa em casa que você fez natural do que... E o que você indica para o paciente que não tem tempo? Não tem tempo, eu não tenho tempo, eu quero ter uma boa alimentação, mas eu não tenho tempo para ficar em casa, para fazer, cozinhar. A melhor coisa seria você comprar os pratos prontos, né? Já pegar as marmitas, as coisas para você ter no seu dia a dia. Ou pegar um dia que você consiga da semana e prepare seus pratos para você comer. Hoje a gente consegue muita coisa pronta já, né? Que nem frango desfiado, você já tem do frango desfiado pronto, que você só pode colocar na sua batata doce, compra um brócolis congelado. Então, assim, tem pratos rápidos para você fazer. Mas aí depende. Se você falar, eu quero pedir, eu quero a marmita, mas assim, o principal é a organização, né? Se você não se organizar, não tem jeito. Porque assim, tempo para ir comer no restaurante, você tem. E aí, nesse restaurante, você não pode optar por um restaurante que seja mais saudável. É verdade. Então, acho que depende do que a pessoa quer. Porque, assim, desculpa, eu tô com uma paciente que ela tá em processo de emagrecimento, que ela é mãe, advogada, trabalha que nem louca e tá emagrecendo pra caramba. Eu ainda falei pra ela, você vai ser o meu exemplo, porque todo mundo vem com desculpa pra tudo, sabe? É verdade. E aí, não posso por causa disso, porque eu não tenho tempo disso. Ela chega, põe o filho pra dormir, fica trabalhando até 1h da manhã. E no outro dia, a mesma coisa. Então, assim, quem quer consegue, depende. Eu não vou fazer milagre por ninguém. Eu tô ali para orientar, para passar a melhor opção e, na minha estratégia, tentar melhorar a qualidade de vida, passar tudo que eu conheço para conseguir melhorar. Mas eu preciso da ajuda da pessoa também. Eu não vou conseguir fazer sozinha, né? Tá aqui sua comida, tá aqui quase que 10% só está nas suas mãos. Sim, 90% da pessoa. Dou todo o suporte, pode me mandar mensagem, tô sempre disponível. Mas também não vou ficar que nem uma mãe atrás, sabe? Meu celular meu telefone tá ali. Deixa eu ver. O que você tá comendo? Qual o café da manhã? Meu telefone tá ali. Agora, eu não vou ficar mandando mensagem. Se quiser, me procura. Meninas, nosso tempo. Já. Foi mais rápido. Encerrando. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Então, você imagina o que eu tem converso com essa mulher. Dicas, né? Tem só intestino a gente ficaria uma hora aqui, o dia inteiro falando só do intestino, realmente, Deia, doutora Andrea, porque eu sou íntima dela, gente. Virou minha amiga particular, igual as meninas aqui.
Deixa seu contato, né? Seu arroba aí do Instagram. É Nutri Andréia Barbeiro. Barbeiro. Sigam ela, maravilhosa, gente. Eu já tô tirem dúvidas, né? Pode mandar dúvidas para você lá. Pode, claro. Né, lá tem os contatos das clínicas que eu atendo em Alphaville, em São Paulo. Legal. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês pelo convite. Aceitado, vir bater esse papo gostoso com a gente aí. De Páscoa, chegamos até, né, em alimentação. Né? E fica aí aberto o convite para um próximo, para a gente dar continuidade a esse assunto. Tem muito assunto. Já vamos marcar a data do Já vamos para o intestino, vamos mexer em outras coisas. Certo, gente. Pessoal, até a próxima. Nosso pod. Sigam a doutora Andréia Barbeiro, doutora Lilian Carvalho, doutora Thaís Trevisan e eu. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui com a gente assistindo esse pod maravilhoso. Beijo. Obrigada, boa Páscoa.